Esperar mais 2 minutinhos, né? E a gente começa. Preparou alguma coisa, Sérgio, para fazer a abertura? Estou com o livro do Divaldo aqui na mão. Tá bom. Tem um capítulo aqui, Instrumentos de Deus. Ok. Vamos esperar mais 2 minutinhos, aí você faz a abertura. Você que manda. Boa noite, Shirley. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ivani. Ivani não, Cris. É a Cris, boa noite. Boa noite. Ok, Sérgio, pode começar então, por favor. Então vamos acalmando nosso coração. Agradecendo por mais esse poder de estarmos reunidos, a fim de que nós possamos aprender mais um pouco. E para que nós possamos ter bastante inspiração nesse começo de trabalho de hoje. Nós somos instrumentos de Deus, somos violinos ainda em perfeccionamento necessário. Ainda somos o instrumento difícil, que mãos grotescas trabalham no início e as cordas do sentimento ainda divino possa tocar uma sonata em uma corda só. O psiquismo de Deus, para que as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo nos alcance. Não nos justifiquemos por não encontrarmos em condições. Cada um de nós tem algo para dar ao coração, saindo filhos da alma, estais na terra para o divino ministério, todos vós. As vossas lágrimas são anotadas, as vossas dores são registradas, as vossas ansiedades recebem carinho dos construtores do planeta. Tende ânimo em qualquer circunstância. Lembrai-vos de Jesus, que vos disse: eu venci o mundo, porque no mundo só tereis aflições. Não queirais vencer no mundo dos enganos, dos engodos.
Vencei-vos, porém, a vós próprios. Nunca está um homem daquelas praias formosas, atendendo às ulcerações das almas e escutando a cantinela das vossas dores. Equipai-vos de luz, armai-vos de amor e ide em paz. Os bons espíritos que ali estão pedem-nos para dizer-nos: ide em paz. Não vos deixeis perturbar. Mantende as vibrações de harmonia. Guardai-as, perseverando em paz. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e permaneça conosco. São os votos do servidor, humílimo e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Obrigado, Sérgio. Um pouquinho, o capítulo 25, efeitos da oração, onde o André Luiz, ele descreve que a anterior foi a oração, né, que foi feita, a oração de Esmalha, e foi feita, né, com todos os auxiliares e tudo mais. Isso no capítulo 24. E no 25, ainda tinha, né, ainda tinham, ele estava descrevendo como que tinha, mesmo acabando a oração, os que estavam lá, eles emanavam ainda muita energia, né? Muita energia. E essa energia estava direcionada praticamente na cabeça daquelas, né, que ele chama de múmias, praticamente, que, como ele descreve no final do capítulo, mas eu já vou falar agora, né? Eles têm 1980 múmias, no caso, diríamos assim, como ele chama, né? E todas elas recebem essa energia focada mais na cabeça. Até porque é lá que estão esses pensamentos repetitivos, né, como foi falado a semana passada, que acabam fazendo com que eles fiquem nesses pesadelos profundos, imaginando que ainda estão dormindo e sonhando. Só que esse sonho, eles não conseguem sair desse sonho, eles ficam em círculo, né, vivendo como se tivessem ainda encarnado, fazendo tudo aquilo que sentindo tudo aquilo que estavam enquanto encarnados. Eles não conseguem se desprender disso. Então, eles trabalham muito a cabeça para trabalhar os pensamentos. E uma das coisas que, né, que ele fala, que na verdade que a Esmalha fala, que quanto você mais elevado você está, mais energia você absorve do divino. E essa energia que você absorve, mais você também emana. Então, quanto mais elevado é o espírito, ele mais absorve e mais também consegue compartilhar. Então, quando ele descreve quem mais estava, né, conseguindo emitir mais energia, a Esmalha e o Aniceto, né, que são os mais elevados, que mais conseguem emanar energia para todos que estão lá, ainda adormecidos, vivendo esses tormentos, né, dos pesadelos deles. E no final de tudo isto, dos 1980 que eles descrevem, só 400 têm um tratamento diferenciado. Mas por que esse tratamento diferenciado, né? Porque realmente esses 400, eles estão mais abertos a receber. Então, como estão mais abertos para receber, são mais, né, cuidados, no caso. Eles dão até aquele sopro, né, que ele falou no outro capítulo também eles passam para eles, fazem com ele. Só que desses 400, são 3/3 só, que também estão ainda um pouco mais avançados. E desses 3/3, só 2 que conseguiram despertar naquela noite. Só 2. Lembrando que fazia um tempo já que ninguém despertava, como foi falado para ele. Então, quando esses 2 despertam, eles saem assim apavorados, né, e saem correndo. Nessa correria,
no primeiro pensamento do André, ele percebeu que ninguém estava correndo para auxiliá-los, né? E quando ele tentou sair né, para auxiliá-lo, o Alfredo fala, não, deixa eles, porque eles, imagina você acordar eles e se encontrarem no meio de todo esse pessoal que está aqui adormecido, né? É melhor eles continuarem correndo assim como estão, porque eles imaginam que estão sonhando ainda. Então, quando eles precisarem, talvez quando eles se cansarem de correr, aí eles vão pedir ajuda. Na hora que eles peçam ajuda, aí eles estão abertos para receber. Então, esse aqui é um dos cuidados que tem a espiritualidade, que nós falamos na semana passada, porque a gente, muitas vezes, nos atropelamos, né? E queremos ajudar antes que as pessoas nos peçam essa ajuda. E com isto, muitas vezes até magoamos os outros, né? Quando a gente se... vem cá, eu vou te ajudar. Não quero te ajudar, não quero ajuda, não preciso de ninguém. Deixa-me eu me levantar sozinho, deixa eu fazer a coisa sozinho. Então, muitas vezes a gente se antecipa e, de troca, recebemos, né, como a gente fala, uma patada, né, do outro. E aqui na espiritualidade, não. Eles esperam tudo acontecer, não vão invadir, né, o outro para tentar ajudar, não só se a pessoa pede ajuda. E no caso, neste caso aqui, o Alfredo sinaliza isso para o André Luiz, né? Explica por que não saem correndo a cuidar do outro. E no final do capítulo, onde inclusive a Cris, né, chamou a atenção a semana passada, foi que façamos todos os bens sem qualquer ansiedade. Essa frase, semeemo-lo sempre em toda parte, mas não estacionemos nas exigências de resultados. Ou seja, normalmente nós, quando vamos ajudar alguém, a gente espera o resultado, né, imediato. E quando não tem esse resultado imediato, a gente muitas vezes abandona o caminho, a caminhada. A caminhada de ajudar o próximo, né, no caso. Porque a gente quer essa ajuda que seja imediata, esse retorno, essa satisfação. A gente é tão egoísta, tão egocêntrico, que a gente quer ajudar e que o outro já se sinta melhorado, porque nós queremos sentir isso, na verdade. Que o nosso papel que estamos fazendo aqui para ajudar o outro, que o outro faça, né, um passe de mágica e melhore. Mas aqui na espiritual não fala assim, façamos todos o bem sem qualquer ansiedade, deixa tudo acontecer, tudo no seu tempo. E ao mesmo tempo, vamos sempre estar semeando, mas não estacionemos na exigência dos resultados. Não fiquemos esperando resultados, não fiquemos esperando que o outro melhore, porque nós estamos ajudando ele. Ele vai melhorar no tempo dele. Então, basicamente, terminamos aqui, é o capítulo da semana passada, né? E aí, hoje, o capítulo 26, que a Eduarda vai dar continuidade no dia de hoje. Boa noite a todos que eu ainda não falei. Então, hoje, o capítulo 26, o nome do capítulo é Ouvindo Servidores. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Já no primeiro parágrafo, né, o André Luiz ele já dá um puxãozinho de orelha na gente. Ele fala de dois aspectos que definem o trabalho no plano espiritual, né? Então, essas duas lições é uma rotina, é uma constante no plano espiritual. Então, esses dois aspectos que André Luiz fala né, quando ele cita que existe uma camaradagem, ou seja, há sempre um espírito de cooperação, um espírito de boa vontade.
E muitas vezes no plano material, o que a gente encontra? A gente encontra em ambiente, principalmente nos ambientes profissionais, o quê? Uma má vontade, uma competição, um mau humor, uma falta de colaboração, de cooperação, né, com os funcionários, com a equipe. Então, no plano espiritual, isso não é permitido. É necessário no plano espiritual que haja uma cooperação, uma boa vontade, para que o trabalho flua, né, sem percalços. Então, sem isso, a semente do bem, né, ela é sufocada. Então, é preciso essa cooperação. Então, é o primeiro item que André Luiz fala já nesse primeiro parágrafo, quando ele está falando do trabalho no plano espiritual. E o segundo item, tá, é a hierarquia. Então, apesar de ter uma camaradagem, é imprescindível ter a hierarquia no posto de socorro. A autoridade máxima no pronto-socorro, não, no posto de socorro, é o Alfredo ali. Então, é ele que é aquele coordenador daquele local, daquela equipe. E ele é a autoridade máxima. Aí, abaixo de Alfredo, né, existem os diversos espíritos e cada um responsável por um determinado setor. Mas existe uma hierarquia para que o trabalho flua, né? O fato da gente ter camaradagem não exclui a hierarquia. Então, eles trabalham com respeito à hierarquia, porém, eles trabalham num ambiente em que tem cooperação, tem boa vontade, né, a vontade de colaborar com o outro, não existe uma competitividade, né? Por quê? Porque eles seguem determinados padrões para que esse ambiente, esse trabalho flua da melhor maneira possível, né? Aí, continuando, então, enquanto palestrava-nos animadamente, Ismalha recebia servidoras numerosas em atitude, verdadeiramente Nossa Senhora, travou a língua. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismalha recebia servidoras numerosas em atitude verdadeiramente maternal. Embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo avós da esposa do administrador, ou seja, né, as senhoras que estavam ali junto dela tinham uma aparência mais envelhecida, né? Porém, Ismalha era o espírito mais evoluído ali. Tanto é que a gente viu justamente nos capítulos anteriores que era justamente Ismalha a que emanava maior quantidade de luz, né? A que fazia uma maior expansão dos trabalhos de vibração. Embora as outras senhoras que estivessem com ela tivessem o semblante mais envelhecido, como se fossem avós da Ismalha. Dessa maneira, o que isso quer dizer? Que não é porque a aparência do espírito seja mais envelhecida que ele é um espírito mais antigo ou é um espírito mais elevado. Ismalha não, Ismalha tinha aquela manifestação daquele perispírito naquele momento jovial, porém era o espírito mais evoluído ali naquele local. Aniceto nos ministrava lições de vulto extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas, e Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Olha só, hierarquia, poder, né, que ele manifestava isso aí, porém, afetuoso e respeitoso. Não é porque ele é
o espírito de maior hierarquia naquele local, que ele vai se sobressair em arrogância ou em desrespeito aos outros. Então o trabalho dele é feito a todo momento com a manifestação de hierarquia, porém afeto e respeito. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. A gente, depois de um tempo, né, a gente já começa a ficar cansado, curtas palavras, curto e grosso, né, por conta do cansaço. O Alfredo não. Alfredo, ele não saía do prumo dele. Ele continuava com a mesma paciência e o mesmo afeto com todos os que chegavam perto dele para pedir orientação ou para conversar de uma forma geral. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. Então, não basta ter só compreensão e bondade, né? Se tiver tudo bagunçado, as coisas não fluem também. Então, é preciso bondade e harmonia, compreensão. É sempre trabalhando nesse tríduo para que as coisas fluam da melhor maneira. Por outro lado, né, se a gente só tem organização, mas não tem bondade, então também fica um trabalho truncado. A gente precisa ter esse equilíbrio. Há necessidade sempre de ter esse equilíbrio entre o quê? Entre o dever e o sentimento. A atitude paterna do administrador do posto de serviço, de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento. Atraía-me com força. É a receita do sucesso, né, do plano espiritual, né, a justiça e a misericórdia. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. Nesse momento, um colaborador, de maneiras simpáticas, dirigia-lhes a palavra, com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão, que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso, atendia o chefe sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo da sua ausência. Então, o Alonso, né, o senhorzinho que chegou perto de Alfredo, ele estava pedindo o quê? Notícias da família. Então, provavelmente, numa outra situação, ele pediu notícias e Alfredo chegou para ele e falou assim, vou mandar alguém lá para saber o que é que está acontecendo com a sua família. E aí ele veio pedir essas notícias. Então, né, a esposa continua entristecida, acabrunhada por conta da morte, da ausência, né, do Alonso. E os filhos estavam bem de saúde, porém mantinham a ansiedade em decorrência da morte do pai. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Olha só, né? No plano espiritual, a gente também tem falta dos nossos que ficam, né? Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos.
Você, porém, Alonso, continuou Alfredo comovido. Ou seja, Alfredo, né, ele estava se compadecendo da tristeza do senhor, né? Não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas de benefício deles com maior segurança. Então, olha só, enquanto a gente está aqui na Terra encarnado, enquanto nós somos pais, nós nos desdobramos para ajudar os nossos filhos. Nós nos desdobramos para suprir as necessidades dos filhos. E o Alfredo estava falando, né, que na Terra nós conseguimos muita coisa, fazer muita coisa em prol dos nossos filhos. Porém, olha só, no plano espiritual, essa possibilidade ela é ainda muito maior. Só que de uma forma sutil. Mas no plano espiritual a gente consegue fazer um bem muito maior para os nossos filhos e com maior segurança. Então, isso que ele queria passar para o Alfredo, né? Que ele estava com tanta saudade, ele queria estar perto da família, ele queria estar perto dos filhos, e que ele entendia muito bem e ele se compadecia disso. Mas que naquele momento, ali no plano espiritual, depois do desencarne de Alonso, como ele já estava trabalhando no plano espiritual em prol da família dele, ele poderia fazer muito mais ainda pela família do que se estivesse lá enquanto encarnado. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O Alfredo, né, dá uma indireta a Alonso de que nós temos interesses perecíveis e interesses imperecíveis. E que não é porque esses interesses eles sejam perecíveis que eles são menos importantes. Esses interesses perecíveis, eles são importantes enquanto nós estamos aqui no plano material. E eles são extremamente legítimos. De que maneira? Por exemplo, é muito importante um trabalho, é muito importante pagar as contas, é muito importante a gente oferecer uma educação para os filhos, ajudar na faculdade, ajudar na rotina. E isso tudo, essa parte material, que é legítima e importante enquanto nós estamos encarnados, ela é perecível. Ela é perecível por quê? Porque a partir do momento em que nós nos desencarnamos, ela perde sentido. De que vai adiantar todo o salário que eu ganho se eu morrer? Eu não vou levar isso para outro lado. De que vai adiantar os bens materiais que eu acumulo enquanto encarnado? Eu não vou conseguir levar nada disso para o outro lado. Toda a atenção material que eu tenho para com os meus filhos, eu vou desencarnar, toda essa atenção material ela vai ficar aqui. Mas ela é importante enquanto estamos encarnados. Ela é legítima. Agora, que a gente tem que dar valor, que dar atenção e que a gente não pode deixar é de fazer o quê? É de agir nos interesses
imperecíveis. E quais são esses interesses imperecíveis para aqueles que nós amamos? É a moral, é a boa educação, é a conexão com o plano espiritual, são os valores do espírito, porque isso a gente vai levar com a gente para qualquer canto. Essa educação, esse interesse que não morre, não tem idade, a gente vai levar para qualquer canto. Então é disso que Alfredo estava dando assim direta para Alonso. Apesar dele estar com saudade da família, de querer notícias da família, de saber que a esposa ainda está entristecida, de que os filhos estão ansiosos, mas agora no plano espiritual, ele pode atuar muito mais intensamente nesses interesses imperecíveis junto aos filhos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado nos círculos da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. E o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que esse sentimentalismo, esse excesso de zelo, esse excesso dessa vontade que é natural dentro de nós encarnados, que o que a gente pensa? Eu não quero que os meus filhos sofram aquilo que eu sofri, passem pelas dificuldades que eu passei. A gente já quer entregar uma vida assim mastigada para os nossos filhos, para que eles não tenham problemas. Então isso é um sentimentalismo, e um sentimentalismo que o quê? Que vai fazer com que a gente freie a evolução dos nossos filhos. Por quê? Porque são justamente essas dificuldades que nós tivemos durante a vida que nos moldou o nosso caráter. Então, isso foi necessário para a gente. Então quer dizer que meu filho vai ter que sofrer exatamente igual aquilo que eu sofri na vida? Não. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, eles aprendem com os nossos exemplos. Então, às vezes uma coisa que para nós tenha sido muito traumática, eu não necessariamente quer dizer que o meu filho ele vai ter que passar por isso exatamente para ele ter a mesma moral que eu tenho. Mas com a minha resiliência, com a minha luta, com amor, com o forjar do nosso caráter, ele mesmo vai tomando a decisão, tomando o conhecimento de o que é bom, o que não é bom, o que eu quero levar de exemplo, o que eu não quero se levar de exemplo. Então, é isso que ele fala desse sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. E esse sentimentalismo é justamente aquilo que nos paralisa diante das situações de dificuldade. E é isso que no plano espiritual, quando temos assim os nossos entes queridos que vêm visitar a nossa casa novamente, e eles se deparam com esse sentimentalismo, eles vão fazer o quê? Eles vão entrar em desequilíbrio e eles não vão conseguir nos ajudar.
saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável e nem útil. A enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Olha só. Essa saudade que me paralisa, essa saudade que me fere, essa saudade que dói, essa saudade que faz a gente sofrer, ela está impedindo de atender à vontade divina. Por quê? Porque a gente começa a pensar que Deus é caprichoso, que Deus queria nos castigar, nos separando dessas pessoas queridas. E a gente precisa lembrar que não existe acaso no universo. E a vontade divina, ela é imensamente, infinitamente justa e boa. Então, a saudade boa é quando ela não nos impede de aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela deixa de ser útil quando a saudade ela é ruim, quando não é uma saudade boa. Então, a saudade boa, ela não desequilibra. A gente tem as boas lembranças, as boas memórias, fica o registro dos exemplos bons. E que isso faz parte do nosso crescimento e de nosso fortalecimento espiritual. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Reconheço, senhor Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu e, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Sei que suas palavras não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes, consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Ou seja, olha só, o Alonso ele não estava conseguindo dormir por conta dos pensamentos dos familiares. Olha só. Alonso estava sendo obsediado pelos vivos. O pensamento de saudade sem justiça, sem equilíbrio, estava perturbando Alonso no plano espiritual. E isso o deixava angustiado. Isso o deixava pesaroso. Isso o deixava o quê? Sempre naquela ligação com os entes queridos, pensando na falta que ele estava fazendo, né? Que ele poderia ter ficado vivo por mais algum tempo. A gente não sabe o que foi que ele morreu, né? Que a esposa está sofrendo, os filhos não estão vivendo. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação.
Reconheço as minhas obrigações presentemente. São outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Olha só como que ele estava se perturbando com o pensamento dos familiares que ficaram na terra. Estou certo de que me perdoará a fraqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender como se faz indispensável? Olha, realmente era sofrido tudo isso que ele estava passando. E revelando o enorme anseio d'alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita de amparo deles. Então ele queria dar uma mensagem falando assim: calma, eu preciso me reestruturar. Mas que para isso acontecer, vocês precisam ficar calmos, ficarem bem. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimentos. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa. Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez não fosse difícil transmitir algumas palavras breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Então, Alonso ele queria transmitir uma mensagem para os familiares, para tranquilizar aqueles familiares, porque eles estavam sofrendo com uma saudade. E ele estava sofrendo também de saudade no plano espiritual. E os familiares estavam o perturbando no plano espiritual. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Olha só, Alfredo, ele o quê? Ele teve uma empatia por Alonso. Ele entendia o que Alonso estava ali passando. Observei-lhe no olhar, muito lúcido, o desejo sincero de atender e com extrema simpatia por sua conduta generosa. Ouviu-o ponderar. Não será possível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. Olha só, eles dois precisavam de experiências novas separados. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre-as também você com a separação dela. Os dois estavam sofrendo isso. Então, olha só, mais uma vez, Deus não age por capricho. Essa separação ela foi necessária para os dois. Os dois deveriam apresentar, sofrer experiências, mas separados uns do outro. Houve essa necessidade de separação desses dois. Quem age com capricho somos nós, né?
Nós que queremos ser Deus, ditar as regras, isso está certo, isso está errado. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, e não a vontade de Deus. Deus sempre age com o supremo amor. E é exatamente por isso que ela não nos dá, que ele não nos dá, né, essa possibilidade de fazer com que nós tenhamos razão em tudo. É por isso que as vontades não são como a gente quer, e sim como que elas devem ser. Por conta justamente desse amor supremo de Deus. E aí, com isso, o que Alonso está querendo dizer? Que talvez, Alonso não, Alfredo, né? Que talvez Alonso, ele não tenha ainda um equilíbrio emocional para visitar a família dele. E aí ele corre o risco de ir visitar a família, tentando dar uma mensagem, passar uma mensagem, e se perturbar ainda muito mais. E aí, se perturbando, não conseguir nem voltar para o plano espiritual, ficando amarrado na terra. Nesse eixo, nessa energia, né, que gera um ciclo vicioso. Um alimentando a saudade do outro, um alimentando o sofrimento do outro. E ele não consegue fazer o quê? Se desfazer desse círculo. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinho por vezes a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. Olha só, às vezes nós ficamos sozinhos para que a gente possa ter certeza desse nosso aprendizado, do que é necessário segurar como aprendizado. E a partir do momento em que a gente refaz esse aprendizado, a gente nos centra na consciência e aí, como ele falou, melhorando o coração. Como será que era o relacionamento de Alonso com a sua esposa, né? Será que ele era muito ciumento? Será que ele a super protegia demais? Ele não dava autonomia? Será que ele a fazia como uma extrema dependência dele? Né? Porque naquela época era isso, o pai de família, né? Tomava conta de tudo. A esposa só ficava dentro de casa tomando conta dos filhos. Então a gente não sabe qual que era a rotina de vida de Alonso. Mas o que a gente percebe pela conversa deles é o quê? É que essa separação ela foi necessária para o crescimento dos dois, tanto da esposa como o do próprio Alonso. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Olha só. Então, a soledade no caso da solidão, quando ela é aproveitada pela alma, é justamente a espera do reencontro de almas. Olha só. E olha só, Alfredo está falando isso, né, de carteirinha, né? Porque se a gente for lembrar da história de Alfredo, é exatamente isso que está acontecendo com ele e com Ismália. Os dois já estão desencarnados, porém Ismália num plano espiritual maior. Ismália, ela está num plano espiritual maior, porque ela é um espírito mais evoluído e por conta das coisas que Alfredo fez enquanto encarnado,
contra Ismalha, ele precisa passar por este momento, nesse posto de socorro, para aprendizado próprio. E a Ismalha tem o direito de voltar uma vez por mês para encontrar Alfredo no posto de socorro. Então, Alfredo está falando isso tudo para Alonso, não é de alegre. Ele está sofrendo isso também. Ele está fazendo o mesmo tipo de aprendizado ali no posto de socorro, longe de Ismalha, que é um espírito muito mais evoluído. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Olha só. A gente tem um hábito de criar os filhos todos próximos da gente, né? Colocar a galinha que coloca, né, os pintinhos todos debaixo da asa. A gente quer criar os filhos dentro de uma redoma, para que nada de mal aconteça para eles. Só que a gente se esquece que nós somos tutores temporários desses filhos. Só enquanto eles ainda não sabem se virar, ser independentes. Porém, os filhos pertencem a Deus. Nós somos tutores. Filhos não são as nossas propriedades. A nossa função é deixar o melhor exemplo que a gente pode ter para eles. Eu escutei uma vez de que a gente sabe que foi bom pai e boa mãe quando a gente começa a ser inútil para os filhos. Sabe por quê? Então, com isso, a gente fez o trabalho certinho, que a gente conseguiu educar filhos independentes, porque a evolução é deles também. Eu não posso evoluir pelos meus filhos. Os filhos também estão aqui nesse plano material para aprendizado e para evolução. Eles não são nossas propriedades. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Não tem jeito de ressuscitar o morto. Então, a desordem está instalada, eles estão com saudade, eles estão chorosos, eles estão sem rumo. Porém, isso também é necessário para o desenvolvimento e evolução espiritual deles. Cabe a gente fazer o quê? Confiar. Vigiai e orai. Confiar nas bênçãos do Eterno. Confiar que não cai uma folha de uma árvore sem que seja pela vontade de Deus. Simples assim. Precisam eles da conformação com a realidade justa, e você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente envolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Então, eles vão ficar do lado de lá, você vai ficar do lado de cá, que você também tem seus afazeres pro lado de cá. Você também precisa se equilibrar.
Alonso, agora você tem que se focar no seu crescimento e sua família com dela. Pronto. As dificuldades que eles estão passando são necessárias para que eles possam crescer. Ponto. É a solitude, a soledade que cada lado tem que viver naquele momento. 2 minutos. Acaba? Tá. Vamos derrubar, que faltam 2 minutos, daí a gente retoma de novo. Pode continuar? Então, só voltando uma frasezinha antes, né? Precisam eles da conformação com a realidade justa e você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente envolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Tão dedicado é você à família do sangue que por agora não o sinto com bastante preparo a todo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Então, Alonso, se você voltar agora, você vai se desequilibrar. Vai dar ruim, não vai ser muito legal. Você precisa se fortalecer. Por quê, gente? Porque a gente só consegue ajudar se nós estamos em equilíbrio. A gente só vai poder dar um suporte familiar se eu estou equilibrada emocionalmente, se eu tenho suporte. Então, se eu começo a me envolver com aquela bagunça toda que está, o caos que está ali na minha casa naquele momento, com a minha falta, eu vou me desequilibrar. Há tempos autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos, mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente, ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres,
envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim, e francamente não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Isso é, né, como a gente acabou de falar, como que eu vou ajudar o outro se eu não estou preparado emocionalmente para isso? Eu preciso estar equilibrado para equilibrar o meu ambiente. É como se fosse um cego guiando o outro, né? Como se, né? Não tem como, a gente se desestrutura. Porque a gente não tem um embasamento, uma raiz firme para poder ajudar. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aperfeiçoa, mais a gente fica preparado para ajudar. Então, a ajuda não é qualquer pessoa que pode ajudar. É quem pode ajudar. É quem tem condições para ajudar. E neste momento, Alonso não teria condições para ajudar a família. Depois de uma pequena pausa, Alfredo rematou: os voos de grandes alturas pedem asas fortes. Olha só. Se eu quero, né, se eu tenho em mente grandes voos, eu tenho que me fortalecer, eu tenho que me estruturar, eu tenho que aprender, eu tenho que colocar minhas asas bem fortes, porque senão eu não consigo chegar lá no alto. E se eu chego, eu caio rápido, porque eu não tenho estrutura, eu não tenho asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido. O senhor tem razão. Então ele caiu a razão, né? Ainda bem que ele tinha essa percepção, essa racionalidade para entender que ele poderia fracassar nessa missão de ajuda à família. O administrador abraçou-o e murmurou: Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando o interesse de irmão. Então, mais uma vez, para ser caridoso, não precisa a gente renunciar à firmeza, muito pelo contrário. A firmeza, né, a retidão, ela nos traz segurança nessa caridade. Mais uma vez, não confundir ser bondoso e ser bonzinho. O bonzinho ele só vai atrapalhar. Alfredo, ele é firme, ele tem voz de autoridade, porém extremamente empático e afetuoso. Ou seja, amor e sabedoria. E aqui terminamos o capítulo
26 do livro Os Mensageiros de hoje. Lindo capítulo, hein? Lindo capítulo. Quem quiser, né, compartilhar as suas anotações. Amor, não vai falar nada? Olá. Posso falar? Oi? Posso falar? Ah, tá. Tá bom. Achei muito bom esse capítulo, né? Porque muitas vezes, quando a gente é resgatado do outro lado, a gente acha só pelo fato de ter sido resgatado e que está pertencendo a alguma colônia, que a gente já está preparado para voltar e tentar corrigir tudo aquilo que a gente não fez quando a gente estava encarnado, né? Ou às vezes até fez, mas como tudo tem falha, né? Nós também que estamos lá do outro lado também estamos cobertos de falhas. E aí acha que já está no momento, né? E aqui mostrou bem claro que a gente precisa se realmente estar muito preparado para não voltar e cair, igual aqueles exemplos que ele citou aí, né? Cair de não retornar. E aí ficar por um tempo até maior, né? Dentro da crosta ou do umbral, porque você teve a oportunidade já para estar indo para alguma colônia, para começar a trabalhar, e você está dispensando essa oportunidade porque acha que você pode mudar toda uma situação de quem ficou na Terra, né? No caso, de quem ficou para trás. E aí mostrou muito bem que não é dessa forma, né? Até mesmo André Luiz, quando voltou e viu a esposa dele com outro, ele levou aquele susto. E olha que ele já tinha se preparado, assim, vamos dizer, um pouco mais, né? Do que talvez outros, né? E ele teve que passar por aquilo para entender. E às vezes, quando a pessoa não está fortalecida, conforme você disse mesmo, né? Que não tem asas fortes, que não está fortalecida, vai acabar indo e não voltando, deixando ainda, vai se tornar um goz na vida dos que ficaram, né? Vai se tornar um obsessor, porque vai querer comandar algo que nem ele mesmo sabe como comandar, né? Essa é a observação só. Oi, Eduardo. O que eu observei aqui, né, que no nosso dia a dia, não só reportando, né, ao plano espiritual, é que nós queremos a ajuda, mas nós queremos do nosso jeito, não é isso? Seja no plano físico, seja no plano espiritual. Ontem eu passei até por uma situação interessante, né? E a gente quer que a situação seja conduzida, né, como no caso aqui, do nosso jeito, né? O Alonso, ele achava, né,
ele sentia que ele poderia, dando uma mensagem, confortar a família. A intenção era essa, né? De confortar. Mas a gente pensa, né? A gente vê as coisas, nós temos uma visão muito limitada, né? A nossa visão é muito limitadíssima demais da conta, né? Então eu fico pensando, meu Deus do céu, como os amigos espirituais têm trabalho conosco. Então a gente tem uma visão, e quando acontece uma situação, a gente, meu Deus do céu, eu tenho que me colocar no lugar do outro, no sentimento, é muito difícil mesmo, né? Aí a gente fica assim, falo, não falo, o que fazer, mas a gente não pode também evitar de se colocar, como você falou muito bem aqui, como é o Alfredo, né? A gente tem que saber ser bondoso, né, em determinadas situações, ser firme, né? Com delicadeza, o sim, sim, não, não, né? Vamos, acho que para tudo tem um jeito, uma solução, mas essa solução ela pode vir no momento futuro, né? No momento em que, no caso aqui, se tenha asas mais com mais forças, né? Com mais vigor para poder dar esse voo, para poder conseguir, né? Conseguir dar esse voo, ou seja, o passo, ou essa atitude, né? Mas a gente acha que tem que ser da nossa maneira que a coisa tem que acontecer. Então, a gente já tem tudo elaborado na nossa mente, como as coisas têm que ser conduzidas, e é muito interessante isso, né? Isso é que me chamou a atenção. E a gente, às vezes, aqui ele falou, Deus ilumine, né, o seu entendimento. Mas como nós ainda somos muito infantis, às vezes a gente não entende o retorno, o feedback do outro, sabe? Quando o outro, às vezes, nem diz o não, o outro só mostra, olha, será que isso não poderíamos ver de uma outra forma? Às vezes a gente não entende, a gente vai de encontro à pessoa e não é nada daquilo, a pessoa não tá te confrontando, ela está te dando uma outra possibilidade que fatalmente vai ser melhor para você, né, de você caminhar de uma outra forma, usar outras possibilidades para aquela situação, para resolver aquele problema, aquela dificuldade, e a gente não aceita. E aqui não, aqui ele foi extremamente, né, aceitou a sugestão, ele foi assim resiliente, mas a gente muitas vezes não é, né? Impressionante. Assim, o capítulo para mim, o primeiro parágrafo diz muito mais para mim neste momento. Tudo, né, mas acho que se a gente começa a olhar o tipo de líder que ele é, o Alfredo, e um exemplo de líder que a gente pode estar utilizando. Aqui tem pessoas que são líderes, né? De uma maneira ou de outra, são líderes, trabalham no corporativo e vão entender o que eu quero dizer, tá? Quando ele fala, primeiro que ele é um líder, ele está sob o comando de vários auxiliares, mas numa ala só, ele cuida de 1980 doentes, vamos dizer assim, doentes, né? Passando por tormentos. E ele não perde a empatia por ninguém. E quando ele fala lá no início do parágrafo, do capítulo, vamos lá, porque
ele fala assim: notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Eu tenho certeza que muitos de nós, eu já ouvi, tá? Muitos de vocês já ouviram falar dentro do corporativo que eu não posso ser muito amigo de fulano de tal, porque senão vai se aproveitar, vai querer se aproveitar, vai querer, né, tirar vantagem disso daí. Então, neste ponto aqui, eles são camaradas, são amigos, né, vamos dizer assim, aqui seríamos assim, desta maneira, a gente se compadece com a dor do outro, a gente está se preparando o tempo todo, né, para se doar, né, aqui no lado espiritual. Mas será que está colocando essas barreiras para a gente também utilizar o mesmo comportamento de líder aqui? Será que somos nós líderes ou são os liderados? Por que eu falo isso, né? Porque eu já escuto muito isso dos líderes. E eu sempre retruco essa questão de que eu não posso ser muito amigo de ninguém, eu tenho que estar sempre num pedestal, né? Sentir longe, porque se está muito perto, ele acha que não vai ter resultados. E é muito pelo contrário. É muito contrário todo esse pensar do líder. O líder, ele tem que, quando eu falo porque eu tenho um treinamento que chama líder consciente, né? E nesse líder consciente, que não é espiritual, eu ensino ao líder a pensar desta maneira, entendeu? A acolher o tempo todo, a ser empático. Porque isso daí leva a resultados positivos. E a gente vê que o Alfredo, com tudo que ele tem sobre o comando dele muita responsabilidade. E ele não perde a empatia em momento algum. E aquilo que eu sempre falo, cada capítulo, embora esteja no plano, né, ele traz os ensinamentos do plano espiritual, a gente pode estar utilizando amanhã isso daí. E no meu caso, né, como eu trabalho com isto, né, aqui no plano ainda, no plano material, para mim diz tudo isso daí, ou seja, é um exemplo, logicamente que não vou falar isso nas reuniões, mas um exemplo que dá certo. Você ser empático, você ser se compadecer com a dor do outro, né, no caso do Alfredo, e não estourar, né? Dar várias sugestões, entendendo sempre a dor do outro, a dor dele, a dor da família, dando exemplos, né? Como ele deu o exemplo daqueles que desceram e não subiram mais. Então tem muita coisa realmente que a gente, né? A cada capítulo nós aprendemos alguma coisa, né? Nos deixa um ensinamento. Só a semana passada, uma liderada, né? Estava numa empresa e a pessoa me fala assim: não, porque eu caí na real. Como assim caiu na real? Não, porque antigamente eu visitava a casa né, de uma das donas da empresa. Eu teve vezes que tomei banho lá, porque a gente veio de outros lugares juntas, tal. São todos, têm famílias, tá? Mas eu me colocou no meu lugar que eu sou empregada. Eu não sou, não posso ser amigo. Eu não entendi isso daí, sabe? Então, por isso que eu falo aqui que é o líder ou o liderado que se coloca nessa situação, né? E muitas vezes, nesse caso, eu senti perfeitamente que foi o liderado que se colocou.
numa situação, não, eu sou empregado, não posso ser amigo do dono da empresa. Então, é algo para a gente pensar, se isso tem resultado ou não, né? Eu tive uma empresa, eu tinha 70 funcionários na época. Eu posso falar que eu o exemplo aquilo que estou hoje, que eu ensino, é aquilo que eu praticava quando eu estava com 70 funcionários. E o resultado que eu tive, eu posso falar que foi tanta empatia eu tinha com eles, que nos momentos mais difíceis da minha empresa, eles estavam junto comigo. Então, para mim, eu tenho isso daí como exemplo e como história da minha vida, que pegar né, como chama látigo, como se diz aqui, um chicote ficar batendo nos colaboradores, falando, você tem que fazer porque eu sou dono, que eu já ouvi isso, não de mim, né, ouvi falando, não, não, não agrega, ele desagrega qualquer equipe. Mais alguém quer compartilhar? Podemos fazer encerramento? Então, se mais ninguém tem para compartilhar, para agregar para a nossa reunião de hoje, Nelson, você está preparado para encerrar o trabalho de hoje? Fugiu. Posso ler uma prece, Eduardo? Pode ser. Abriu? Ah. Espera um pouquinho, só, Adriana. Abriu, né? Nelson, você está preparado para fazer o encerramento? Não. Então vamos para, espera um pouquinho só. A Adriana vai ler a prece e logo em seguida você faz o encerramento, pode ser? Pode ser. Perfeito. Obrigado, Nelson. Obrigado, Adriana. Tá bom, então vamos lá. É a prece de amor, tá? Amado Jesus, suplicando abenções à nossa casa de fraternidade. Esperamos por teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal e a cultivar o bem, na paciência e na tolerância de uns para com os outros. Ajuda-nos a compreender, a servir para que a nossa fé não seja inútil. Fazê-nos aceitar na caridade o esquema de cada dia, induze-nos os braços ao trabalho edificante para que nosso tempo não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, dá-nos humildade, a fim de que a humildade nos faça dóceis instrumentos nas tuas mãos. E agradecendo-te ao privilégio do trabalho, em nosso templo de oração, louvamos a tua infinita bondade, hoje e sempre. Adorai sempre a Deus, amai-o de todo o vosso coração, sobretudo rogai a Ele firmemente. Aí está o vosso sustentáculo, neste mundo, a vossa esperança, a vossa salvação. Obrigado, Adriana. Tem tudo a ver com o capítulo de hoje, né? Uhum. Obrigado. Nelson, você pode fazer encerramento então hoje? Vamos. Querido Mestre Jesus, queremos agradecer por esta noite, todos reunidos, pelos ensinamentos de nossos irmãos, mais uma lição que conseguimos dar mais um passo na nossa evolução.
que todos aqueles reunidos e aqueles irmãos que não puderam estar juntos, que o nosso querido Mestre nos ajude, nos oriente e que nos dê uma faísca do vosso amor a todos nós que estamos empenhados para poder andar, dar um passo a mais nessa nossa evolução e agradecer aos nossos irmãos, a Eduardo, a Eduarda, que estão sempre prestativos na semana, nos ensinando um pouquinho mais e nos dando todo o amor para que juntos possamos andar cada vez mais e para que podemos, em breve, quando estivermos na vossa casa, podemos ajudar outros irmãos que necessitam. Muito obrigado, Mestre. Nós só temos que agradecer por esse momento, por esse instante que o Senhor está sempre nos ajudando e por intermédio de nossos irmãos que aqui estão nos ajudando na nossa evolução. Eu só tenho que agradecer sempre por estar junto com essa equipe e muito, muito obrigado, Mestre. E a Maria de Nazaré e a Deus, nosso Pai querido, que tanto tem nos ajudado na nossa evolução. Muito obrigado a todos. Obrigado, Nelson. Essa voz aí, locutor aí, você ganha um posto para fechar nos encontros. Essa voz aí mexeu. Então tá bom, gente. Bom final de semana a todos. Muito obrigado a todos. Bom final de semana a todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, seu Nelson. Tchau, tchau, senhor.